Estamos de volta com o nosso programa Eclésia dessa noite. Estamos falando sobre o sacerdócio, o ministério sacerdotal. Tu és sacerdote eternamente, é o tema do nosso programa Eclésia dessa noite. O padre Wander já deu uma introdução muito interessante no bloco anterior, já entendendo a relação do batismo, do ministério ou vocação batismal, né, relacionado com o sacerdócio batismal e também o sacerdócio ministerial, que é bem interessante. Se você perdeu, agora você vai esperar o nosso programa quando estiver disponível lá no nosso site, né, no portal da Rede Século XXI, porque lá é possível assistir todos os nossos programas, inclusive esse bloco anterior, com todo esse programa, estará disponível lá em breve. Mas prometi que logo na volta depois do intervalo, nesse bloco, perguntaria ao padre Wander, e já vou fazer essa pergunta direto, né? Quando que o sacerdócio foi instituído, de que maneira isso aconteceu? Eric, diácono Eric, o sacerdócio foi instituído na Quinta-feira Santa. Ali, na última ceia. Ao instituir o sacerdócio, Cristo institui juntamente a Santíssima Eucaristia. Ou seja, ao instituir a sua presença perpétua e definitiva entre nós, da maneira como ele quis ficar, através do augusto e santíssimo sacramento do altar, Cristo tem de instituir o sacerdócio, que é quem vai continuar as suas vezes, realizando o santo sacrifício do altar e os outros sacramentos e o perdão dos pecados, a confissão sacramental. Então, pontualmente, na Quinta-feira Santa, Cristo institui o sacerdócio ministerial. Ele cria, eu vou dizer um termo aqui bem simples para o nosso povo, ele cria os padres na Quinta-feira Santa. Certo. Nessa ocasião que Cristo pensou tudo isso, a gente pode ver na história que outros tipos de sacerdotes, de sacerdócio, já existiu de outras religiões antigas, né? As religiões antigas ou alguma outra expressão de sacerdotal que não seja cristão, tem alguma relação com o sacerdócio cristão ou nenhuma? Não, Eric. O que nós vamos ter relação com o sacerdócio cristão, que foi sendo preparado paulatinamente, porque assim, os sacerdotes pagãos das religiões antigas, no fundo era sempre essa ideia de um homem separado para ser a ponte entre aquele povo e uma divindade. Certo. E aí, em geral, falsas divindades, ok? Os sacerdotes pagãos, egípcios e assim por diante, muito mais bruxos, não? O sacerdócio pensado e querido por Deus, aqui que é fundamental, revelado por Deus. O sacerdócio só tem sentido porque é dado por Deus, revelado por Deus, entregue por Deus, como dom através de quem? Do seu Filho. Quem é o sacerdote? É Cristo. Só Ele, Eric, é o sacerdote eterno, sumo, perfeitíssimo, como o próprio São Paulo vai dedicar uma carta inteira. Eu convido aos nossos telespectadores a ir à Carta aos Hebreus. Certo. Uma obra-prima e que está inteiramente voltada ao sacerdócio de Cristo. Se bem que há controvérsias, não está 100% confirmado que essa carta é de Paulo, né? Então, ficamos com a voz da Igreja. Tá. Segundo o Concílio de Trento, ela é de São Paulo. Ela é de São Paulo. Há uma discussão sobre isso, mas a gente fica com a máxima de Trento, é isso? De Trento. Nós ficamos com a máxima de Trento. E aí o que acontece, diácono? A carta é muito clara. Nós participamos do sacerdócio de Cristo. Só Ele é o eterno e sumo sacerdote. Eu tenho aqui um livrinho, uma coletânea de orações. Deixa eu mostrar aqui para nossa câmera. Mostra aqui para a gente, por favor. E pode contando sobre esse livrinho. Esse livro é um tesouro precioso chamado Seleta de Orações, que me ajuda muito. E não liguem dele estar novinho, não, que eu trouxe para essa finalidade, para apresentá-lo mesmo. Mas que é uma riqueza. E as orações próprias para a exposição e bênção do Santíssimo, num determinado momento se reza pela santificação dos sacerdotes, Eric. E aqui, se me permitem, coloca claramente. Um segundo. Vamos lá, pelos sacerdotes. Ó Deus, que fizestes do vosso Filho único, sumo e eterno sacerdote, dai aos que ele escolheu, como ministros e dispensadores dos vossos mistérios, fidelidade à missão que receberam por nosso Senhor Jesus Cristo. E conclui sua oração. Nós participamos do sacerdócio eterno de Cristo, do qual os bispos têm a plenitude. E por isso somos cooperadores da ordem episcopal.
O que acontece, voltando à retomada da sua pergunta, é que no Antigo Testamento figuras pálidas, opacas, foram preparando o sacerdócio, o advento, a vinda do sacerdócio eterno e definitivo, o sacerdócio de Cristo. Como pré-figuração desse sacerdote? Pré-figurações opacas. Qual que era a tribo sacerdotal do Antigo Testamento? Não vamos nem segurar aqui, diácono, mas era a tribo de Levi. Cristo não é descendente de Levi. Cristo é descendente de Judá. De Judá. Por que que ele não é descendente de Levi? Porque ele não vai ser só sacerdote. Ele é o eterno profeta e ele é rei eterno. E aí ele tem que ver daquelas 3 qualidades que foram condensadas no próprio rei Davi como pré-figuras. E nele vão ser realizadas em plenitude. Por quê? Porque só Cristo pode nos unir perfeitamente a Deus, nos santificar, revelando plenamente a verdade e nos levando a vivê-la através dos sacramentos e da vida no Senhor e, enfim, nos salvar. Tanto que ele é sacerdote, altar e vítima. Nós dizemos isso, que ele é sacerdote, altar e vítima. Mas para não destoarmos, para não irmos numa outra direção, ficamos por aqui. Interessante. Padre Wander, falando um pouco sobre a própria vocação sacerdotal, na sequência eu vou perguntar para o senhor... Não que esse tema não é lindo, hein? É que claro, iria é numa outra direção. É belíssimo mesmo. Um outro programa sobre a teologia do sacerdócio. A gente volta nisso, que é interessante. Mas falando sobre vocação sacerdotal, daqui a pouco eu vou pedir para o senhor orientações práticas sobre isso. Mas antes, com o senhor poderia contar como aconteceu? Em algum determinado momento da sua vida, você pensou em ser padre. Lá no início, da primeira vez que o senhor pensou isso, como é que o senhor partilharia isso para a gente? Porque alguém, de repente, pode estar assistindo a gente e vivendo situações ou sentimentos parecidos. Quando o senhor descobriu, puxa vida, talvez eu possa ser sacerdote. Como é que foi com o senhor? O senhor poderia contar com a gente? Bem rápido, tá. Sem dúvida. Olha, eu estava aos 19 anos, nunca tinha pensado anteriormente, fique claro, em ser sacerdote. Foi aos 19 anos que voltei a viver minha fé plenamente. Quando criança, o senhor não pensava nisso? Não pensava. Glória a Deus tivesse pensado, mas para cada um Deus tem um caminho. Certo. Ok? O meu chamado aconteceu aos 19 anos. E tinha voltado a viver a fé, e viver a fé decisivamente. E foi, me permitam dizer, a partir eu quero fazer aqui um tributo, hein? Que fui resgatado para a vivência em Deus através da renovação carismática católica. E aqui, até por causa da própria TV Século XXI, eu quero fazer esse anexo, esse tributo. Voltei a viver a fé por causa da renovação carismática católica. E aí veio o discernimento da vocação sacerdotal. Quando veio o discernimento da vocação sacerdotal, num primeiro momento, um vulcão de amor. Queria entregar minha vida, queria pôr em 1000 outdoors que ia ser padre. Para cada pessoa que eu encontrava na rua, na esquina, eu fui ajudar a trocar um pneu, vou ser padre. Eu queria... né? E muito contar bem. Para todo mundo. E Deus deu uma guinada enorme nos planos de estudo, nos planos de profissão, para não ficar longo e não ficar um programa exaustivo. E aí a gente pode combinar um só para contar isso. Certo. E, enfim, depois fui para o pároco e comecei a ser orientado. E depois comecei a viver um processo vocacional, mas que tinha essencial 2 realidades. Sem isso nada acontece, hein? Tinha vida de oração intensa, intensa. De rezar o rosário inteiro todos os dias e missa diária, Eric. E adoração ao Santíssimo diária está aqui. Nada floresce se não for aí. Não é na conversinha, não, que sem intimidade com Cristo não existe discernimento da vocação. Imagine, eu fiquei 6 anos afastado da fé. 6 anos. 6 anos. Na popular aborrecência. Certo. E quando volto, imagine, volto com Santa Missa diária. Foi uma guinada mesmo. Com rosário diário e uma fome e uma sede de Deus extraordinárias. Isso é outra coisa que eu não vou ficar contando aqui. Tinha um cabelão e amava hard rock e tudo isso ficou para trás num segundo. Mas é bonito o senhor contar isso, porque essas histórias acontecem com pessoas de carne e osso, né? Que tem dificuldades. Na paróquia eu já contei de vezes e por onde passei as pessoas amam. É lindo, são lindas essas histórias. E foi bonito também o senhor lembrar da Renovação Carismática Católica, e como o senhor, milhares e milhares de pessoas têm esse testemunho para dar também, que acabou tendo um contato com Deus, com a igreja, e depois buscaram o seu caminho, cada um foi para o seu trilho.